se diariamente se confrontam com o pensamento de que o mundo está cada vez mais incerto, mais volátil, com cada vez mais acontecimentos que ninguém contava, que ninguém previa, estão a acontecer, não está errado, naturalmente. Isso entra-nos pela porta dentro todos os dias surgem novos acontecimentos que geram preocupação dentro do mundo. E a questão aqui é que o que é que nós, enquanto empresários, podemos fazer em relação a isso para proteger as nossas empresas, as nossas vidas, e eu também, no caso de consultora, como é que posso também suportar as empresas que ajudo, para além de também ter a vertente enquanto empresária, mas como é que eu posso ajudar aquelas que são as empresas a que sirvo. E, obviamente, este é um grande desafio, porque efetivamente há uma enorme volatilidade, há uma enorme incerteza, não sabemos exatamente o que vai acontecer amanhã, acontecimentos que no radar de cada um de nós há uns anos seriam pouco prováveis, a verdade é que estão a acontecer, e é exatamente sobre esta temática e o que é que nós podemos fazer e como é que nós podemos defender as nossas empresas e as nossas vidas, que o episódio de hoje, e não só o de hoje, porque eu vou estender para um outro episódio, eu vou trazer efetivamente este assunto através da análise de um livro, que é o livro Mega Ameaças, que é da Planeta Editora e o autor é Nouriel Roubini. Portanto, vocês podem ver aqui. Isto é um livro que eu já li há alguns tempos, designadamente no verão, mas é algo que eu tenho sempre pensado, porque embora possa ter, à partida, quando se lê, enfim, uma visão pessimista e que muitas pessoas até o acusam exatamente desse pessimismo, a verdade é que ele foi a primeira pessoa a prever a crise de 2008 e ela aconteceu. E, portanto, pese embora algumas das coisas possam não acontecer na dimensão que ele traz, eu acho que são reflexões muito importantes que este livro traz, que qualquer empresário deveria se debruçar, e por isso mesmo eu trouxe aqui para o Pode Competir. Portanto, hoje, penso que conseguirei fazer em 2 episódios a análise, portanto, do livro. Hoje vamos iniciar esta análise e, portanto, se você quer saber, se você se quer posicionar para defender a sua empresa, fique a assistir até ao final, assista aos 2 e até o convido a fazer uma leitura do livro, a comprar o livro e fazer uma leitura profunda para que você efetivamente perceba também a ótica do autor de forma mais profunda, não é? E, obviamente, com isso, adaptar à sua empresa e como é que a sua empresa realmente pode se defender desta incerteza e desta volatilidade a que todos estamos sujeitos no dia a dia. Portanto, não perca, fique até ao final. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Pode Competir, onde discutimos estratégias e formas como as empresas se podem fortalecer e fortalecer a sua competitividade. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários a implementarem e a criarem projetos focados na sua competitividade e no crescimento dos seus resultados. E hoje aqui, conforme assinalei no início do vídeo, vamos abordar, vou trazer também da forma como eu interpretei, mas também trarei alguns comentários do próprio autor ao longo do livro, em que vamos tratar, efetivamente, volto a mostrar, este livro Mega Ameaças, de Nouriel Roubini, que eu recomendo muito a sua leitura. Ele, como eu indiquei no início, não é
apesar de poder parecer ter uma visão pessimista, eu não quero que, nem sequer que o espírito que vai conduzir estes episódios seja o do pessimismo. Não, não é esse o princípio, embora eu defenda que qualquer empresário, para se defender, tem que ser otimista, naturalmente, para conseguir implementar, para se pôr em ação, para não ter medo de agir, mas simultaneamente também deve ter uma visão clara de situações menos positivas que podem acontecer, quase uma espécie de análise de cenários, porque é muito importante para as empresas que isso aconteça. Não é para focar no lado pessimista. Pessimista é simplesmente para se preparar para caso aconteçam cenários menos otimistas e que a empresa não seja apanhada desprevenida nesses cenários. Portanto, isto é algo que eu defendo, é algo que eu acho que todas as empresas devem estar preparadas para, portanto, devem focar, obviamente, a sua ação numa visão otimista e de crescimento e de como é que realmente se posiciona no mercado, mas sempre tendo no radar o que é que eu farei caso alguma coisa corra mal, alguma coisa corra fora, portanto, daquilo que é o cenário que eu desejaria e para o qual eu estou a fazer os meus planos, portanto, a abordar o mercado e, portanto, ter sempre esta visão. E é nesta perspectiva que nós vamos trabalhar aqui no episódio, até muito cruzado com, em qualquer análise estratégica e desenho de estratégia de uma empresa, a empresa deve ter em consideração quase aquilo que nós caracterizamos como análise SWOT, e nessa análise SWOT devem estar previstas as ameaças que podem ocorrer e também uma outra componente que deve estar sempre caracterizada e estar também subjacente à fase de diagnóstico e estratégia antes de se desenhar a própria estratégia é a análise envolvente económica e social. Para quê? Para que é que se faz essa análise? Exatamente para identificar as tais ameaças que podem ocorrer, que podem ser relacionadas em concreto com o segmento em que a empresa está, mas também podem ser trazidas por todo um contexto económico e de situações que podem ocorrer que a empresa não desejaria, por isso é que são ameaças, mas que a empresa, para se proteger, deve se preparar para isso, quase que poderão chamar plano B, plano C, ou seja, o que é que faremos neste tipo de circunstâncias para nos defendermos, ou mesmo na estratégia já colocar ações muito concretas de forma a, se ocorrer este tipo de situação, eu vou efetivamente ter a minha empresa melhor preparada e talvez o embate não seja tão grande. Portanto, é essencialmente com esta perspectiva que eu vou trazer, portanto, as conclusões do livro e vou tentar fazê-lo, é a expectativa que tenho, é conseguir fazê-lo em 2 episódios, mas aqui o meu foco é sempre trazer orientações para vocês e não propriamente, se precisar, irei aos 3 episódios, porque para não estar também a resumir excessivamente e vocês depois não ficarem com as ideias claras daquilo que podem fazer. E, portanto, eu vou começar exatamente por ler uns parágrafos do prólogo do livro. Porquê? Porque é para vocês também perceberem que a própria visão do autor não é do assustar, bem, vamos jogar a toalha ao chão, não há nada a fazer, não é essa a visão dele, na minha opinião. A visão é pôr as coisas com clareza para o lado de fora, porque não vale a pena, como é muitas vezes feito, que é o enganar a verdade, o esconder a verdade, o tentar quase aquela cegueira meia tola, eu diria, de não, vai tudo correr bem, há muito até esta linguagem, não é? Mas cuidado com o vai tudo correr bem, portanto é preciso pôr as coisas em cima da mesa com clareza, para que as pessoas
de forma informada se consigam defender. E no caso aqui, os empresários, na defesa das suas empresas e das suas vidas. E, portanto, a primeira frase que eu aqui vou trazer, ou o primeiro parágrafo, eu diria assim, porque acho que são 2 parágrafos que caracterizam muito bem aquilo que vamos aqui trazer, é: os riscos e as ameaças escondem-se à espreita em toda a parte, mas alguns são lentos e alguns muito mais perigosos do que outros. Alguns dos mais perigosos são dos mais morosos, o que torna especialmente difícil produzir uma resposta coletiva. Nesta obra, pretendo chamar a atenção para as maiores ameaças que enfrentamos no planeta, quer sejam morosas ou não, quer nos venham a assolar num futuro próximo ou um pouco mais tarde. Chamo-lhes mega-ameaças, que defino como problemas graves que podem provocar infortúnio com vastos danos e não podem ser resolvidos depressa ou com facilidade. Só aqui vocês já percebem que o alerta é exatamente por não são desafios que, se ocorrerem, possam ser portanto, resolvidos depressa ou com facilidade. É exatamente por isso que as empresas devem ter os tais planos já defendidos. Portanto, ou seja, já se defenderem para um cenário que pode ocorrer. E vocês vão perceber que as ameaças que ele destaca, as tais mega ameaças, se você contextualizar e perceber o que está a acontecer em torno do mundo, talvez você vá dizer assim: não é absurdo nenhum que ele está a dizer. E isto vai alertá-lo então para a tal necessidade. E a outro parágrafo que eu quero salientar aqui do prólogo, que aliás é no final do próprio prólogo, ele diz o seguinte, que acho que é muito característico, não é? Daquilo que eu falei, otimismo versus pessimismo, não é? E ele diz: eu preferiria parecer otimista quanto às nossas perspectivas futuras, dando em conta de que as ações vão subir, os ganhos vão crescer, os salários e o emprego vão aumentar, as nações prosperarão enquanto a paz e a democracia se expandem globalmente, que emergirá um crescimento sustentável e inclusivo e que acordos globais definirão regras justas e aceites por todos. Desejaria poder prever isso, mas não posso. Quer queiramos, quer não, avizinham-se mudanças. As mega ameaças que enfrentamos reformularão o nosso mundo. Se quer sobreviver, não se deixe apanhar desprevenido. E eu destaco muito esta frase. Se quer sobreviver, não se deixe apanhar desprevenido. Esta é a essência, portanto, do que ele em seguida apresenta, portanto, na apresentação das tais mega ameaças, que é previna-se. Não se deixe apanhar desprevenido. Esta é a essência. Não é para que de repente se afunde numa visão catastrofista das coisas, não é? Que é muitas vezes o fácil de posicionar o autor para até tirar relevância aos alertas que ele está a fazer com muita clareza, para pintar um bocadinho aquela imagem de que não, está tudo bem, vai tudo correr bem, portanto nós vamos sempre ser capazes de dar a volta aos desafios. E isso pode não ocorrer. E nós já vivemos muito recentemente um enorme desafio que foi da pandemia e que algumas empresas, apesar de termos sido apanhados desprevenidos, porquê? Porque isso vai acontecer. Nós não sabemos quando, não sabemos se voltará, ninguém estava a contar com a pandemia. E muitas empresas conseguiram reagir rapidamente, mas aquelas que conseguiram reagir rapidamente foi exatamente porque tinham uma situação interna, do ponto de vista financeiro, mais sólida, porque mesmo com os apoios que foram dados, que foram injetados em termos económicos, as empresas levaram um murro no estômago, não é? E muitas, apesar dos apoios, apesar de tudo isso, não conseguiram sobreviver.
porque não tiveram uma capacidade de adaptação rápida e definharam, mesmo havendo os apoios. Portanto, empresas que se suportam se acontecer uma catástrofe, vai haver apoios. A verdade é que não é isso que garante a sua sustentabilidade. Portanto, daí a tal necessidade de não se deixe apanhar desprevenido. E, portanto, vamos começar então a explorar e a analisar, portanto, estas mega ameaças. E, mais uma vez, eu convido, se já leu esse livro, se já leu este livro, partilhe também nos comentários qual foi, portanto, a sua opinião, de que forma é que leu, que sentimento é que isso lhe trouxe, se já está a fazer alguma coisa dentro da sua empresa para efetivamente se prevenir. Se não leu, também como vamos fazer esta análise, como eu vou trazer aqui, obviamente, não com a profundidade de ler o livro, não é? Porque é um livro que tem 200, ora deixem-me ver, mas é um livro que tem, isto aqui é o final, isto aqui é as referências, 327 páginas, não é? Portanto, mas volto a dizer, é um livro muito relevante que eu acho que os empresários deveriam ler, portanto. Mas deixe nos comentários qual foi a sua opinião em relação àquilo que eu vou trazendo ao longo do episódio. Mas vamos então passar a esta análise. Portanto, obviamente aqui eu trago uma análise que é minha, a análise do livro. Poderá haver outras análises, nomeadamente a sua, com maior ou menor ênfase em determinadas questões. Mas eu acho que a forma como vou trazer para aqui para o episódio, acima de tudo, vão colocá-lo a refletir. E depois, se quiser, leia o livro com toda a sua densidade, a sua profundidade e toda a análise que ele faz profunda. Que, aliás, ele trata cada ameaça num capítulo. Portanto, vejam a forma profunda como ele aborda efetivamente a temática. E vamos começar pela primeira, portanto eu vou seguir a ordem do próprio livro, e a primeira ameaça que ele cita, que ele designa no capítulo, a mãe de todas as crises de dívida. Basicamente esta ameaça, esta mega ameaça está relacionada com as crises de dívida. E esta ameaça eu acho que já soa familiar para a generalidade dos empresários, porque nós já enfrentámos várias crises de dívida ao longo da história e até tivemos uma profundamente impactante em 2008, não é? Que até bancos faliram, portanto foi realmente uma situação para o mundo global, porque foi, lá está, algo que se concretizou do ponto de vista global muito impactante. E, portanto, eu acho que é uma ameaça que efetivamente já vos soa familiar. E nesta primeira ameaça, o autor enfatiza o seguinte: a dívida pública e privada, e portanto isto nas próprias palavras do autor, a dívida pública e privada disparou em níveis sem precedentes, especialmente após a crise de 2008 e a pandemia de Covid-19. E à medida que as taxas de juros sobem, a pressão para pagar estas dívidas pode tornar-se insustentável para muitos. Portanto, efetivamente, isto é algo que está efetivamente muito presente ainda nas empresas, no pensamento dos empresários, porque efetivamente não só tivemos a crise de 2008, mas a própria pandemia de Covid-19 e que a seguir o que sucedeu, houve muitos apoios, etc., mas aconteceu todo este ciclo de grande endividamento, quer das economias, portanto dos Estados, não é? Dos países, quer das empresas e das pessoas, das famílias. E, portanto, houve um crescimento muito grande. Os níveis de endividamento estão
em níveis históricos, portanto, ele ressalta, ele ao longo da análise, portanto, ele detalha na sua análise, ele fala isto com profundidade. Ele fala em economias de diferentes naturezas, de diferentes níveis, portanto, em termos de desenvolvimento, fala de economias menos desenvolvidas, que hoje têm níveis de endividamento para com o mundo quase impossíveis de pagar. Portanto, ele enfatiza essa situação, portanto, da iminente ruptura de sistemas que são, para nós, as chamadas bancas ou bancarrota dos países, que é que muitos acham que isso é impossível de ocorrer, mas porque até Portugal viveu uma situação e até foi resgatado. Mas a verdade é que às vezes, para além disso trazer crises profundas, trazer uma severidade ao mundo, se estas crises de dívida, que é o que ele enfatiza nesta mega ameaça, se estas crises de dívida ocorrerem em simultâneo em muitos países, estes resgates deixam de ser execuíveis. Deixam de ser execuíveis. E, portanto, é quase uma bomba relógio que a qualquer momento pode rebentar. E vai rebentar e afetar profundamente países, as sociedades como um todo, as empresas, se as empresas efetivamente não se prevenirem. E, portanto, ele fala também que o ajustamento, nós historicamente temos tido juros baixos, não é? Portanto, efetivamente, com o surto inflacionário que surgiu e com as intervenções dos bancos centrais no sentido de travar essa inflação, a medida foi aumentar as taxas de juros. E esse aumento das taxas de juros, por um lado, para as empresas é profundamente nefasto, porque o acesso à dívida torna-se muito mais caro, sobretudo em empresas que estão fortemente alavancadas do ponto de vista financeiro, mas também, à medida que há uma pressão no mercado, que há, portanto, estes surtos inflacionários acompanhados por o potencial de haver de nos aproximarmos de uma crise, de todas, portanto, isto, ele depois ao longo do livro ele fala também de tudo isto com algum detalhe, mas aqui no fundo com todas as contingências que estão a acontecer no mundo, com a pressão que está a haver sobre os mercados. E os mercados são investidores. E, portanto, toda essa pressão pode levar a um disparar dos juros, como aconteceu. Por isso é que eu digo que para os empresários portugueses isso está muito presente, porque nos aconteceu que o juro da dívida, no caso pública, subiu de tal forma que se tornou insustentável pagá-la e teve que haver o tal plano de resgate. Agora vocês imaginem isto como aconteceu na Grécia, como aconteceu noutros Estados, e o que é que se constatou? Que quanto maior era essa dívida, menor a capacidade até para reagir a ela, e veja-se o paralelismo. Portugal até conseguiu lá com o plano sair não digo de fininho, porque houve obviamente impactos para todos, mas impactos bastante negativos, mas saímos. Mas se vocês na altura se lembrarem do paralelismo que aconteceu, por exemplo, com a Grécia, lembram-se que a Grécia se viu a braços, não só teve um plano de resgate muitíssimo mais exigente, como se equacionou a hipótese de a Grécia ter que sair da zona euro, por exemplo. Porquê? Porque estava a prejudicar toda a zona euro e todas as economias em simultâneo, estava a arrastá-las para isso. Ou seja, e este efeito,
quase como um efeito bolha. Ele salienta ao longo de todo o capítulo de que se calhar não está no radar das empresas, das pessoas, as pessoas talvez não tenham consciência do nível de endividamento a que as empresas chegaram. As empresas, as sociedades, portanto, os Estados, os países, tanto no caso dívida pública e dívida privada, porque são realidades diferentes, mas todas elas estão, obviamente, sujeitas a esta mega ameaça. Que se houver uma crise de dívida ou um crescimento dos juros, como houve agora, para atacar o tal surto inflacionário. Se isso ocorrer, é um cenário muito negativo para as empresas, que é visto que aqui estamos, sobretudo, a trazer o enfoque, porque, por um lado, imaginemos o rebentar de uma bolha em termos de dívida pública, isso traz a tal crise do ponto de vista económico, pelo menos para o país, e portanto aí as empresas, se for dentro do país, têm que estar claramente também com os olhos no mercado internacional, porque lembram-se do que aconteceu aqui. O nosso mercado, as pessoas, as famílias ficaram com menores rendimentos, portanto foi profundamente afetado. E, portanto, as empresas tinham que se defender através de outros países que não estavam a viver a mesma situação. Mas esta bolha se rebentar em simultâneo, é quase como, não é? Rebenta-nos ali a bomba nas mãos e a empresa tem que estar prevenida, porque é isto que nós procuramos, então, trazer para aqui. E neste cenário de dívida crescente, da possibilidade de, a qualquer momento, haver variações nas taxas de juros, como nós recentemente até já vimos. Elas agora estão novamente portanto, a posicionar-se a baixar, mas a qualquer momento, para fazer frente a uma qualquer situação, elas podem voltar a subir. E não só a questão do nível de juros, que pode se tornar impagável, ou trazer uma grave crise, portanto, na empresa em termos financeiros. Mas também o próprio acesso ao crédito torna-se mais restrito, porque quem está a emprestar vai ser muito mais exigente, exigir condições que não exigia no tal cenário mais otimista, portanto, de não acontecer, portanto, este rebentamento da bolha, porque tem que se prevenir também. E, portanto, as empresas que estiverem muito alicerçadas em financiamento externo enfrentam aqui um grave problema. E isso pode levá-las até à ruptura. Porquê? Porque não têm liquidez para fazer face a um cenário destes. E, portanto, ele assinala no final, antes de nós passarmos, portanto, também aqui ao que fazer, eu quero assinalar, portanto, o parágrafo que ele tem no final, que acho que caracteriza muito, resume um bocadinho o espírito do próprio capítulo. E ele diz: este contágio atravessará fronteiras e será transversal a todos os setores. Notem bem isto. Atravessará fronteiras e será transversal a todos os setores. Portanto, o alerta, a prevenção deve ser para todos e não para aqueles setores que até já estão a ter sinais, não é, de abrandamento ou de estar a enfrentar custos a subirem todos os dias por os conflitos que existem no mundo. Isto poderá afetar todos os setores. As políticas monetárias e estímulos fiscais decretados desde a grande recessão podem atenuar o seu avanço, mas estão-se a esgotar. Repare como ele enfatiza, estão-se a esgotar. Estão-se a esgotar os cartuchos monetários e fiscais, e as instituições multinacionais e países com grandes dívidas
assentam em fundações instáveis, que é outra coisa que ele também vai trazer. Para continuarem viáveis, as pequenas empresas e os indivíduos terão de redefinir as prioridades económicas. Os governos restringirão serviços vitais. Estamos num buraco fundo e a água está a subir. A crise da dívida pode ser a pior que jamais enfrentamos. Por isso é que ele chama a mãe de todas as crises da dívida, no próprio capítulo, não é? Mas é apenas uma das mega ameaças que se avizinham. O que acontece quando se conjugar com graves fracassos de políticas e comportamentos públicos e privados? E ele, com esta passagem, ele passará à segunda ameaça, que já lá iremos. Porquê? Vocês percebem que, por isso é que ele chama a mãe de todas as crises, que como é que isto efetivamente pode, de repente, ser a tal bomba que rebenta nas mãos, não é? E, portanto, e o que fazer perante este cenário? E, portanto, que é este aqui também o foco, é de, ok, então o que é que nós, enquanto empresários, podemos fazer para nos defender, portanto, desta realidade, desta mega ameaça? Volto a enfatizar o que disse no início do vídeo, que é, isto não é para ter a tal visão alarmista, mas é para se prevenir, para não ser apanhado desprevenido caso venha a ocorrer. Porque ele, como ele próprio diz, aliás, no prólogo, como eu disse naqueles parágrafos que eu enfatizei, ele próprio diz que não se sabe quando, pode demorar mais ou menos tempo, portanto, não se sabe exatamente a extensão do impacto, não se sabe como vai ocorrer. Mas que para ele é claro, para ele autor, que vai haver um momento em que isso vai ocorrer. E, portanto, aqui estamos a falar de prevenção e de medidas de mitigação de um eventual impacto caso isto venha a ocorrer. E, portanto, a primeira coisa que os empresários precisam de olhar é para a sua situação financeira, com uma visão crítica. Portanto, a primeira coisa que tem que fazer é analisar as vossas contas, o vosso histórico, como é que se tem desenvolvido ao longo do tempo a vossa situação financeira, designadamente nestes últimos anos, para que vocês percebam se estão fortemente endividados, se a vossa atividade está assente na tal alavancagem financeira, ou seja, eu até consigo não só alavancagem financeira para a realização de investimentos, ou seja, eu só consigo realizar investimentos se eu recorrer a endividamento, e também até do ponto de vista de tesouraria, porque há muitas empresas que subsistem, portanto, e que estão sistematicamente a recorrer a financiamento para efeitos de tesouraria para fazer face às necessidades do dia-a-dia da empresa, às necessidades de tesouraria e já não de investimento. Portanto, repare que esta análise é o ponto de partida que você tem que fazer para se depois ver, é a partir deste posicionamento que você vê de que forma é que você está exposto a este risco, a esta mega ameaça, certo? E, portanto, e a partir desse ponto, do ponto que identifica, se estiver bem, poderá já não ter que fazer nada, não é? Mas poderá não estar, então é o tempo, mais que atempadamente, de então começar a traçar medidas, ações concretas, estratégias para sair dessa situação de grande exposição a esta mega ameaça. E, portanto, em seguida, as empresas devem, ao olhar para este panorama financeiro, elas têm que fazer o quê? Ver se têm margens de manobra, em termos de balanço, deste balanço que vão fazer, para caso ocorra a mega ameaça e o crédito seja cortado,
os juros subam de tal maneira que se torna demasiado caro recorrer ao endividamento. E a empresa está devidamente aprovisionada para conseguir prosseguir a sua atividade e, simultaneamente, realizar investimentos que possa ter que realizar para, por um lado, para prosseguir no mercado de forma competitiva e, por outro lado, até investimentos que possam ser necessários para acautelar uma situação específica de crise, do tal arrebentamento de bolha, e estão melhor preparadas. Isso vai fazer com que elas, num momento, que é este momento, onde podem ainda ter uma situação estável e, portanto, que não enfrentam propriamente uma crise financeira, mas é exatamente nestes momentos de maior prosperidade, de maior, portanto, estabilidade do ponto de vista financeiro, que a empresa se deve proteger e não alavancar excessivamente o seu endividamento. E uma pergunta que nesta análise vocês se podem colocar é exatamente a seguinte: o que aconteceria se o crédito fosse cortado amanhã? O que é que, na vossa empresa, se amanhã ocorresse qualquer evento em que o crédito havia um fechar de torneira, seja lá qual for a crise, portanto o crédito era cortado, o que é que aconteceria? E em seguida, face a este cenário, portanto, a resposta que vocês darão a esta questão é: como posso preparar a minha empresa para funcionar sem depender tanto de financiamento externo? Portanto, estes dois questionamentos, após fazer a tal análise, fazer o tal balanço da sua situação financeira, são o ponto de partida para então você começar, portanto, a traçar um planeamento financeiro, a traçar estratégias que o vão defender desta ou outras, desta que estamos a falar, ou até outras crises que possam surgir que determinem um agravamento dos juros, como até já vimos recentemente com a situação da inflação, portanto, o cortar ou o acesso ao crédito ficar muito mais restrito, certo? Portanto, vejam como está aí a vossa situação. Esta será efetivamente a medida principal. E a seguir é terem o cuidado de olharem para o tal fluxo de caixa por causa da situação de tesouraria e fazerem projeções realistas num cenário, ou seja, lembra-se que eu falei no início da questão da cenarização. Vocês hoje têm um cenário, que é aquele que conhecem, que a empresa está efetivamente a conseguir suportar, em termos de taxas de juro, daquilo que é o seu esforço em termos que tem que fazer em termos financeiros para ir pagando a dívida, não é? Agora, cenarizem de forma realista caso acontecesse um agravamento muito elevado dos juros. Podem até fazer diferentes cenários, um agravamento de 2 ou 3%, um agravamento maior, uma situação mais de impacto e de ruptura mesmo do sistema e, portanto, as taxas de juros irem para valores estratosféricos e até mesmo o tal cenário de, bem, a partir deste momento acabou o acesso ao crédito. Portanto, e fazerem projeções do que é que aconteceria na vossa empresa caso isto aconteça, portanto, no tal cenário de agravamento das taxas de juros. E isso vai fazer com que vocês vejam o que acontece até no vosso fluxo de caixa. Tem ou não tem? Continuaria a ter capacidade para pagar a dívida que tenho? Portanto, estas análises são muito importantes. E depois ter o tal cuidado de, em fase de prosperidade, mesmo que você conclua que a sua empresa não consegue suportar os encargos, perceba que é o momento de se proteger é agora e não no momento em que rebenta uma eventual bolha ou uma eventual situação emergencial. Portanto, não subestimem o impacto
que este peso da dívida, quer dos governos, quer das famílias, portanto, neste ambiente global em que vivemos, não subestimem o peso que isso pode ter e o impacto que isso pode ter para a vossa empresa. E, portanto, eu acho que este é um alerta importante que o autor deixa, portanto, através desta mega ameaça. E, portanto, vamos agora passar à segunda, não é? Que eu já abri ali um bocadinho a janela, que era e o que acontece, como diz o autor, quando se conjugar com graves fracassos de políticas e comportamentos públicos e privados. E, portanto, é exatamente agora, vamos entrar na segunda ameaça. Ou a segunda mega ameaça, não é? Porque ameaças há muitas, que não é? Ele está a trazer aqui 10 mega ameaças. Acontecimentos que efetivamente podem ter um impacto gigante nas empresas. E, portanto, nesta segunda mega ameaça, que ele intitula, portanto, no seu capítulo 2, Fracassos Privados e Públicos. E nesta ameaça, que de certa forma está relacionada com a anterior, não é? Porque, como ele próprio finaliza o seu capítulo, não é? Uma coisa poderá estar ali, também elencada à outra, mas não só, porque ele enfatiza que tem subsistido, que aliás é muito isso que também tem trazido em muitas economias, é isto que também tem trazido, isto que ele fala neste capítulo, às tais situações de dívida, daí a relação, porque ele diz que tem subsistido uma combinação de políticas públicas irresponsáveis e comportamentos privados de risco que coloca as economias num caminho perigoso. Ou seja, ele chama a atenção para o facto de que, enquanto os governos, nós vimos isso recentemente com a pandemia, enquanto os governos tentam salvar um sistema fazendo o quê? Para eles poderem atender a rupturas, como aconteceu quando foi as rupturas dos bancos, não é? Os planos de resgate, que todos estão recordados. Ou agora na pandemia, a sucessão de dinheiro que foi injetado na economia para tentar salvar as empresas, chamados planos de resgate para salvar o sistema, salvar a economia. Vejam que isso o que é que vai fazer? Com que a dívida pública aumente de forma pode subir para valores incomportáveis. Porquê? Porque são as políticas que estão definidas, são as políticas económicas que estão definidas e nós temos que correr à economia para que não haja uma grave crise económica, não é? Que nos coloque como as grandes recessões que houveram em termos históricos. No fundo, é isso que, focando até na própria União Europeia e não que é o foco onde vocês estão, mas também isto alastra-se ao mundo. A economia americana como um todo também fez exatamente o mesmo tipo de medidas. A China é um país que subsidia muito as empresas para que elas efetivamente tragam a tal competitividade que está a fazer com que a China abane o mundo do ponto de vista competitivo. Mas isso está a fazer com que a China também esteja profundamente alavancada do ponto de vista da dívida. Portanto, e ele trata tudo isso com detalhe, lembro, ao longo do próprio capítulo. E, portanto, ele enfatiza que os governos, ao tentar salvar o sistema, portanto, com mais dívida, através de estímulos às empresas, estímulos ao consumo, resgate de empresas, de bancos que estão em insolvência, estão a construir as bases para uma próxima crise. Isto é o que o cerne, o foco que ele tem ao trazer esta mega ameaça. Dizendo que, e bem, na minha opinião, naturalmente, você poderá, se já leu o livro, ter outra opinião e, por favor, partilhe, ou, tanto, ao ir ler o livro, não é? Ficar com outra visão. Mas, na minha opinião, acho que ele tem razão. Porque ele diz que as consequências desta subserviência, do sempre acudir a todos os problemas,
podem gerar consequências catastróficas à medida que os mercados e as economias se tornam cada vez mais dependentes do tal crédito, seja por via dos tais apoios que vêm do Estado, seja por via do crédito bancário, e, sobretudo, alicerçado num crédito que é barato. Porque veja-se aqui até a nossa situação em Portugal. Eu trabalho, não é? Uma das grandes componentes aqui do nosso negócio, da nossa empresa, são os projetos financiados por fundos europeus. E esses projetos têm um potencial de alavancagem muito grande para as empresas. E, sem dúvida nenhuma, que são importantes instrumentos para, no nosso caso aqui em Portugal, para que as empresas se tornem mais competitivas e realmente, ao longo do tempo, se elas se tornarem mais competitivas, elas efetivamente vão estar mais capazes de enfrentar desafios que surgem no mercado e, portanto, e até quando acabarem os subsídios. E, portanto, eu chamo a atenção a este e até. Porquê? Porque nós temos como princípio, nas empresas obviamente que apoiamos e também no programa Projetos Competitivos, que é um programa online, não é, que eu criei, para quem quer ter acesso ao apoio à construção de estratégias focadas na competitividade da sua empresa. Porquê? Porque eu defendo e digo, maravilha termos estes subsídios que vêm da Europa para que a economia portuguesa, que tem fragilidades face às economias de outros mercados muito mais competitivos, consiga fazer com que as suas empresas se tornem mais competitivas. Mas aqui há um elemento fundamental e que nós destacamos, e é com essa base que nós trabalhamos, que é: a empresa não tem que ser dependente do subsídio. O subsídio dá o tal potencial de alavancagem. O subsídio dá o tal potencial de eu, em vez de fazer um plano mais contido, não é, do ponto de vista de investimento, que me vai levar a um crescimento maior, menor, digamos, não é? Porque se for mais contido, menor, eu poderei, com o subsídio, fazer um investimento maior. Eu poderei ter um potencial de alavancagem no mesmo número de anos muito maior, porque eu consegui realizar investimentos estruturantes. É muito importante que os investimentos que são realizados, e aliás são esses que são apoiados, são investimentos estruturantes para a empresa. E isto vai-me preparar melhor para ser competitivo. Mas, simultaneamente, a empresa tem que garantir, na nossa opinião, a saúde financeira, o não ter um excesso de endividamento, poder acautelar parte do projeto com autofinanciamento, exatamente por este efeito, esta bolha, que é: se o subsídio não for concedido, se amanhã os subsídios acabarem, a minha empresa não perderá a capacidade de investir. Pode fazê-lo de forma mais lenta, pode fazê-lo não de forma, não é, tão impactante em termos de crescimento, mas ela conseguirá fazer face a esses investimentos. E, portanto, este tem que ser um princípio que as empresas têm que ter ao olhar para estes apoios governamentais. Porque eles podem... deixa-me ver aqui um bocadinho de água, molhar a garganta. Como estava a dizer, porque eles podem, se a qualquer momento a tal bolha, a bolha rebentar e estas intervenções simplesmente acabarem, porque não há meios para o fazer. Aliás, por isso é que está ligado também à primeira mega ameaça. Ela, no fundo, vocês vão perceber que elas estão todas um bocadinho também, porque
a economia é um todo, não é? Portanto, eles procuram partilhar isto de forma assim assente para ficar claro, não é? Mas tudo isto pode confluir, como ele diz no início, em simultâneo ou não. Podem ocorrer umas demorarem mais, outras menos, portanto, né? Já acaba por estar a haver aqui uma interconexão. E obviamente na interconexão, evidentemente que se os Estados conseguirem deixar de atender a estes SOS que na opinião dele são muito nefastos, e eu não tenho uma visão tão crítica, porque como acabei de dizer, dos apoios, não é? Porque como eu acabei de dizer, eu acho que estes subsídios que vêm, estes fundos europeus que vêm para as empresas, são altamente relevantes e, mais uma vez, se eles puderem ser sustentáveis, não é? Ajuda a economia europeia como um todo a tornar-se muito mais competitiva face a outras economias mundiais, certo? E, portanto, não tenho a tal visão crítica de que isto tudo deveria acabar. A visão que eu aqui tenho é que estes resgates, estes apoios, portanto, governamentais, estes estímulos às empresas, podem, num determinado momento, deixar de existir. E se as empresas estiverem muito dependentes de se acontecer uma ruptura, o Estado vem e salva-nos. Se acontecer, entendem? Ou seja, como aliás aconteceu na pandemia. Muitas situações foram salvas devido a uma intervenção do Estado. Imaginemos que essa intervenção do Estado não poderia ocorrer. Não é? Se ela não pudesse ocorrer, naturalmente, essas empresas que foram acudidas tinham fechado, porque não estavam preparados. Eu acho que verdadeiramente, não quero aqui, por isso é que eu digo, acho que há situações que, sim senhor, não tenho a tal visão de não deve haver intervenção. Houve uma intervenção e ainda bem, porque seria catastrófico também o cenário inverso, que era nada ter sido feito, não é? E deixar sucumbir as empresas, certo? Portanto, eu quero deixar claro que também não creio que seja o espírito que o autor aqui coloca no capítulo. Acho que, apesar de ele poder colocar ênfase e chamar inclusive a fracassos privados e públicos, não é? Que é, na opinião dele, portanto, haver um conjunto de medidas que estão a ser tomadas ao longo dos tempos pelos governos que podem levar à tal ruptura, não é? Como ele assinala. O ênfase que eu acho que, obviamente, com alguma dureza, também, porque eu acho que esta dureza ajuda a abanar. Com a tal dureza é fazer perceber às empresas que, mais uma vez, como ele diz no prólogo, previnam-se, não sejam apanhadas desprevenidas. Que é, se este cenário não ocorrer, as empresas não estarem a contar com vem uma pandemia, o governo vai continuar a salvar-nos. Vem uma crise financeira, o governo vai continuar a salvar-nos. Portanto, o governo ou o crédito barato, porque muitas empresas também se baseiam que o crédito barato pode continuar a ocorrer, porque muitas vezes esse crédito barato está alicerçado também em medidas governamentais de prestação de garantias bancárias de Estado, não é? Ou seja, o Estado está por trás a dizer, olha, empresta-lhe lá o dinheiro com essa taxa de juro, porque se ocorrer alguma coisa, nós estamos por trás e reembolsamos o banco. Portanto, ou seja, esta dependência é que eu acho que ele salienta que é nefasta. E ele salienta também, ele expõe ao longo do capítulo que, no caso do setor privado, na opinião e na análise que ele faz, portanto, ele enfatiza que, em vez de se ter aprendido com os erros de 2008, quer as entidades bancárias, quer as empresas, quer a sociedade como um todo, as famílias, ok? Ele enfatiza que as pessoas, a sociedade, a economia, não aprendeu com os erros que aconteceram em 2008 e com o que aconteceu em 2008. No momento parecia que todos estávamos despertos, mas muito rapidamente voltou-se aos mesmos erros que geraram exatamente a bolha que rebentou em 2008. E nós estamos efetivamente, se vocês repararem,
nós estamos com um perfil um bocadinho similar ao que aconteceu lá. Reparem na bolha imobiliária a que já todos começam a percepcionar. Já não é em Lisboa, Porto, mas não só. Nós vivemos uma situação que ainda há uns dias vi noticiado que, portanto, mais uma vez tinha-se verificado em termos percentuais um crescimento do valor dos imóveis, certo? E isso, lembram-se que em 2008 o princípio de tudo foi exatamente o rebentar de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Portanto, isto, se as pessoas forem relembrar, forem revisitar o que aconteceu em 2008, e é isso que ele aqui salienta, percebem que não houve uma aprendizagem com os erros e aquilo que gerou a crise de 2008. E ele indica também, portanto, ele diz, em vez de aprender com os erros de 2008, continuamos a ver a mesma complacência no setor financeiro, onde a ganância supera a prudência. Portanto, ele salienta isto. Porquê? Porque a busca do ganhar mais, está-se a tomar, mais uma vez, as tais medidas que levarão às bolhas que a qualquer momento podem rebentar. E no caso do setor público, ele sublinha as tais políticas económicas, que já falámos aqui muito, que, na opinião dele, numa situação de crise, ele entende que essas medidas, no entendimento dele, ele diz que em vez de estarem estas medidas a prevenir crises, os subsídios, os apoios, os incentivos, as várias situações que ocorrem, quer do ponto de vista fiscal, quer mesmo, portanto, com os subsídios, na opinião dele não está a prevenir uma crise, está muitas vezes a exacerbar as crises os impactos de uma futura crise, porque gera comportamentos imprudentes. Nada disto seria mau por isso é que ele chama fracassos privados e públicos, nada disto seria mau se não fosse, diria que se não houvesse este comportamento imprudente, ou seja, de medidas que joga para a frente, é bola para a frente e depois logo se vê como se apaga o fogo, não é? Quando ocorrer. Portanto, é um bocadinho, não é? Vamos agora, intervimos agora, vamos não sei o quê, temos que fazer agora. Como acontece com as taxas de juros, como acontece tanto com todas as movimentações, na opinião dele, são comportamentos imprudentes, porque faz com que quer os governos, quer as empresas, cria uma sensação de facilitismo e faz com que elas não se previnam para situações que podem ocorrer e que pode haver a perda da capacidade de atender e de salvar todos. Mais uma vez, não seja apanhado, desprevenido. Portanto, acho que esta é a essência. E, portanto, neste cenário que aqui traçamos, as empresas precisam, e portanto isto é um bocadinho aquilo do que fazer, o que é que você enquanto empresário deve fazer. As empresas têm que ser muito cautelosas em relação a esta abordagem estratégica, ou seja, como eu já dei o exemplo dos subsídios e das pessoas que nós acompanhamos e que eu no programa Projetos Competitivos também tento passar essa mensagem, a vossa estratégia tem que estar assente num crescimento sólido, com noção de cenários que podem ocorrer e ver que, ok, apoios governamentais podem ser importantes, mas se eles não existirem, eu poderei ter um impacto, mas eu consigo sobreviver. Eu consigo manter-me. Posso ter que fazer aqui algo, tomar também medidas drásticas internas, mas eu sobrevivo. Eu não tenho que ser resgatado por. E no caso dos subsídios, como eu já enfatizei,
vocês verem como uma alavanca e não como a salvação para a vossa estratégia e para a vossa empresa. Portanto, um bocadinho nesta ótica, não é? De alavancagem daquilo que é a minha estratégia, daquilo que é o meu plano de investimento, daquilo que é o potencial de crescimento que eu posso ter, e não uma qualquer postura de salvação, que se eu não tiver o apoio, eu não tenho forma de realizar estes importantes investimentos para a minha empresa. Portanto, acho que aqui o cuidado que vocês têm que ter é fazer um bocadinho esta gestão de risco, que muitas vezes é um chavão que assusta, sobretudo aqueles que são os micro e pequenos empresários que não estão habituados a lidar com gestão de risco, mas a gestão de risco é tão somente vocês terem esta análise, esta cenarização, com as tais projeções realistas que eu já falei na medida anterior, de que, porque no fundo as medidas que eu coloquei lá aplicam-se também aqui. Você tem que partir da tal base de perceber que impactos é que existiriam na sua empresa se deixassem de haver apoios, se a qualquer momento, portanto, se houver uma crise profunda, os governos não poderem tanto intervir. E, portanto, a partir daí, a empresa perceber que isso já faz parte de uma análise de risco, da tal cenarização. E outra situação é, que também já falei atrás, quando falei do exemplo dos subsídios, de diversificar fontes de financiamento. Não estar para executar, seja qualquer estratégia que seja, ainda que tenha apoio de subsídios, ela não depender exclusivamente de terceiros. Por exemplo, ela não depender exclusivamente quer de subsídios, que não deixa de ser um terceiro, ou depender, por exemplo, exclusivamente de financiamento bancário. A sua empresa ter estratégias que lhe permitam ter resultados expressivos e um autofinanciamento que permita continuar a investir, continuar a implementar estratégias de crescimento e de inovação constante, com meios próprios. E para isso a empresa também tem que ter alguns cuidados do ponto de vista até de distribuição de resultados. A distribuição de resultados só deve ocorrer se a empresa estiver protegida em relação a este tipo de cenários. E por isso a empresa, no seu planeamento financeiro, deve ter este cuidado, portanto, de fazer esta gestão de risco, para, não, mais uma vez, não ser apresentada desprevenida. Porque no ambiente que atualmente nós vivemos, de incerteza, e que você com toda a certeza diariamente confronta-se com isso, e certamente até no seio da sua empresa e do seu negócio, com certeza que já tem algumas preocupações em relação a muitos dos acontecimentos que já estão a ocorrer no mundo, é perceber que se você... O cenário de incerteza está para ficar, este ambiente de incerteza. E, portanto, havendo esta incerteza, como é que você gera o risco de determinadas situações ocorrerem e de atingirem a sua empresa, como é que você estará protegido? Portanto, esta é a essência, portanto, aqui das recomendações e da própria, eu acho, da própria abordagem que o autor procura trazer através deste livro. E, portanto, eu contava conseguir ir à terceira ameaça, mas estendi-me aqui um pouco. Vou tentar, prometo, nos próximos episódios, talvez tentar sintetizar um pouco mais. Confesso que não precavi o tempo que demoraria com cada ameaça, portanto procurei trazer, mas talvez faça sentido sintetizar um pouco. Digam-me também aí se querem que eu aborde isto de forma profunda, como fiz hoje, ou se querem de forma mais abreviada. Não, obviamente não descaracterizarei aquilo que eu acredito e aquilo que também é aqui o foco do Pode Competir, que eu acho que é necessário para ajudar as empresas. Portanto, não conseguir à terceira, porque já estamos numa hora, eu quero cumprir esse timing.
mas no próximo episódio da próxima semana nós continuaremos a analisar, portanto, estas mega ameaças. Convido a assistir e comente se está a achar, portanto, este conteúdo relevante e se gostou desta diferente abordagem que eu aqui trouxe de comentar, portanto, através de um livro, portanto, de um autor, da opinião de um autor altamente conceituado, portanto, de trazer para aqui, portanto, esta abordagem diferente aqui no Pode Competir. Portanto, assim despeço, desejando-lhe o melhor, uma boa semana, bons negócios e não seja apanhado desprevenido. Até breve no próximo episódio.